Olá, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos tratar de finalizar a versão 1 do nosso projeto. Então nós deixamos alguns pontos para trás, por exemplo, a gente não consegue hoje, quando a gente clica aqui para adicionar tarefas, a gente não consegue editar ou mesmo excluir uma tarefa que a gente já tem criada. Então nós vamos ajustar esses detalhes e finalizar então a nossa primeira versão do nosso projeto, ok? Então, para a gente fazer isso, hoje a gente já consegue criar novos projetos, nós já conseguimos editar esse projeto. Então, agora falta mesmo só a gente finalizar aqui a parte das tarefas. E aqui, nas tarefas, a gente sempre pode cadastrar uma nova tarefa quando a gente clica ali no lápis. E aqui, nós vamos ajustar para que eu vou duplicar esse botão, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou colocar ele um pouco para cá. Esse botão aqui, nós vamos usar ele como um botão para a gente excluir, tá? Deixa eu pegar aqui a lixeira. Então, esse botão aqui a gente vai usar para excluir. Deixa eu ver qual o tamanho que tá. Tá bem pequenininho, mas vocês podem aumentar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 8, 8, 8, 8, para ele ficar maior. E esse botão aqui eu vou usar o lápis e ele vai servir para a gente editar. Eu também vou colocar aqui 8, 8, que esse aqui é o espaçamento, né? Por isso que ele fica pequenininho, então eu tô diminuindo o espaçamento. E quando a gente clicar nesse botão, nós vamos remover essa tarefa do nosso projeto, tá? Então, para remover, é muito simples, a gente vai colocar aqui a fórmula remove e aqui a gente vai passar this item. Então, aqui quando a gente abre aqui o remove, olha só, remove um registro específico ou registros de uma fonte de dados. Então, por exemplo, se eu coloco aqui projetos, ele iria remover da nossa lista de projetos. A gente tem aqui projetos, tarefas, e aí qual item eu quero remover, por exemplo. Eu posso colocar this item, e ele vai remover esse item aqui da nossa projetos, tarefas, tá? E aí depois que ele remover, a gente pode colocar uma notificação que a tarefa foi removida. Ele fechou aqui, deixa eu tirar isso. Tarefa, colocar a tarefa. A tarefa foi removida. E aqui a gente pode colocar o tipo da notificação, que normalmente a gente coloca aqui, sucesso. E beleza. Agora nós vamos tratar aqui então de fazer a edição. E para isso, aqui nós vamos definir que o nosso set, a nossa variável var form mode tarefas, ela vai ficar como edit, form mode edit, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Nesse formulário, inclusive deixa eu trocar o nome dessa galeria, gal tarefas. Nesse formulário aqui, a gente vai fazer o seguinte ajuste aqui, tá? Ele tem uma propriedade chamada item, que a gente usou quando a gente estava trabalhando com o projeto também. E aqui nós vamos fazer if var form mode tarefas foi igual a edit form mode. Então, se o nosso form estiver em modo de edição, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma fórmula, que é a lookup, e nós vamos então, lá na nossa projetos, tarefas, nós vamos recuperar o item que a gente está querendo editar. Então, aqui nós vamos colocar id igual, aí a nossa galeria tarefas.selected.id. Então, aqui nós estamos fazendo uma fórmula, né? Nós estamos fazendo um if, verificando se o formulário está em modo de edição, que é quando a pessoa clicar no lápis. Se estiver em modo de edição, nós então vamos ir lá na nossa lista e vamos recuperar a tarefa que está clicada, por isso do selected aqui, né? Nós vamos recuperar a tarefa que está clicada aqui e vamos trazer ela para cá, para que a gente possa alterar então essa tarefa, tá? Então, para isso, a gente vai salvar aqui. Mas antes de executar, galera, faltou um detalhe aqui, que é aonde a gente coloca aqui o default mode.
nós setamos a variável aqui, né, como edit, mas nós temos que colocar a variável aqui para ser usada, que ela não está sendo usada ainda. Então, vá form mode tarefas. Agora sim. Agora, se eu executar, olha só, ele já carrega a tarefa ali em cima para mim. E aí, quando eu clicar em salvar aqui, agora ele não vai criar um novo registro, ele vai alterar o registro existente. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, e clicar em salvar agora, ele altera pra gente a tarefa, tá vendo? Só que aqui ele tá falando tarefa criada com sucesso. É aquele ajuste que a gente fez lá no projeto. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Se vocês se lembram aqui na tela de projetos, quando você salva o projeto, a gente faz uma checagem aqui, ó, que é essa checagem aqui, ó. Se o formulário está em modo new, a gente fala que o projeto foi criado. Se não, a gente fala que o projeto foi atualizado. Então a gente pode fazer a mesma coisa nas tarefas. A gente pode vir aqui nas tarefas, selecionei o formulário, né? Vem no onSuccess e cria a mesma lógica aqui, ó. A gente pode jogar a lógica aqui, copia tudo isso aqui que é feito quando uma tarefa é criada, né? Então aqui se for vá form mode tarefas, né? Quando ele for igual a new, ao invés de fazer isso aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui. E aí aqui a gente coloca um ponto e vírgula só, joga para baixo, aqui, só para separar. Depois a gente formata direitinho. Então isso aqui é o que vai ser feito quando uma tarefa for criada. Agora, quando a tarefa... Aqui, ó, vamos pegar isso aqui mesmo. E a gente vai usar aqui, ó. Só que aqui a gente vai colocar assim, quer ver, ó. A mensagem vai ser tarefa atualizada com sucesso. Eu não preciso fazer o reset form, porque eu não quero limpar o meu form, né? Mas aqui ao invés de new form, eu vou fazer edit form. Já coloco o meu formulário em modo de edição de novo, tá? Então, beleza. Aí aqui agora eu posso formatar o texto. Então ele já coloca direitinho. Eu gosto de deixar isso aqui assim na linha de baixo para ficar bem claro que isso aqui é quando for new e aqui é quando for edit, tá? Então aqui ele já está certinho. A gente só precisa testar aqui. Eu vou sair, vou entrar num projeto, vou clicar aqui nele. Ó, ele trouxe. Eu vou apagar, vou salvar. Ó, ele salvou certinho. Agora deu aqui tarefa atualizada com sucesso. Eu vou então alterar de novo. Vou alterar só isso aqui, vou dar salvar. Tarefa atualizada com sucesso, alterou. Então tá certinho. Agora eu vou, por exemplo, entrar nesse projeto aqui. Eu não tenho nenhuma tarefa cadastrada. Eu vou colocar aqui teste, teste. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui o responsável. Vou salvar. Olha só. Ele cadastrou aqui e aqui tá limpo. Tarefa criada com sucesso, né? Vamos supor que eu cadastrei, mas faltou alguma coisa. Clico aqui em editar, coloco os pontinhos, salvar. Tarefa atualizada com sucesso. Cadastrei sem querer essa tarefa, posso vir aqui, excluir e pronto. Aí aqui quando eu excluir, o meu formulário ficou bugado, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Depois que a gente excluir, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, colocar o nosso formulário, setar a nossa variável, fazer assim, ó, set var form mode tarefas como new, né? Igual a gente faz quando a gente clica aqui, ó. Quando a gente clica aqui, ó, deixa eu voltar e mostrar para vocês. Aqui, quando a gente clica aqui, a gente faz isso aqui, ó. Seta ele como new, dá um reset para limpar, caso tenha alguma coisa, a gente pode fazer exatamente isso aqui, lá, tá? Então, a gente pode rodar aqui, vir aqui. Então, quando a gente deletar, ó, a gente clica aqui, então a gente vai remover e vai fazer exatamente isso aqui, ó. Vai definir o nosso formulário de tarefas como new, vai limpar qualquer dado que tiver e colocar ele em modo de edição de novo. Então agora, se a gente excluir uma tarefa tipo essa aqui, por exemplo,
a tarefa foi removida, mas o nosso formulário está pronto para a gente cadastrar mais algumas se a gente quiser, tá? Então, com isso, agora a gente tem o nosso cadastro de projeto funcionando certinho, nós temos a edição do nosso projeto funcionando certinho também, e nós temos aqui toda a parte de cadastro, atualização das nossas tarefas também funcionando 100%. Então, essa é a nossa versão do nosso projetos aqui para gerenciar projetos, nossa versão 1, tá? Eu pretendo provavelmente fazer uma versão avançada desse projeto, criando tarefas no Planner, por exemplo, fazendo várias melhorias de permissionamento para que uma pessoa só veja os projetos dela, para que ela possa ser reconhecida ao entrar no aplicativo, de qual área ela é, porque é importante isso para a gente fazer, por exemplo, aprovações. Quando a pessoa for atender as tarefas, pode ser que um projeto tenha várias tarefas, e aí você não faz sentido você ver as tarefas de outras pessoas, por exemplo. Pode ter uma regra de negócio que você vai ver somente as suas tarefas. Então, eu pretendo implementar numa segunda versão todas essas questões de segurança que são importantes, que são bem mais elaboradas. Aqui a gente fez mais o cadastro e provavelmente isso vai ser disponibilizado no meu curso completo, que hoje está na plataforma Udemy, mas eu conto para vocês depois no canal se isso vai realmente acontecer, e se vocês tiverem interesse, vocês podem ter acesso a essa versão 2, que vai ser super elaborada comigo lá no curso, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do que eu ensinei para vocês aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!